Mais alguém? Vamos começar. A nossa aula de hoje será trabalhando itens do SAEB. Né? Itens são questões do SAEB. Nós já tivemos uma oficina com essas questões e hoje nós vamos fazer outra oficina de língua portuguesa com outros itens. Esses itens têm alternativas para respostas. Vocês deverão depois me enviar as respostas. Por enquanto, nós vamos trabalhar os itens, entender como funcionam e também compreender como as avaliações externas são aplicadas. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. Essa oficina é a oficina 4 de língua portuguesa. Ela faz parte de um plano de ação da escola, o Projeto Jovem de Futuro, e tem como título o SAEB em Foco, né? O foco na prática. Essa é a nossa tarefa de número 4. A gente alterna entre língua portuguesa e matemática. Hoje nós trabalharemos descritores que dizem respeito à relação entre textos, né? A comparação, se os textos são complementares, né? Se são discordantes, por exemplo, e também questões, itens que dizem respeito à coerência e coesão no processamento do texto. Então, nós teremos itens que dizem respeito à língua portuguesa, propriamente dita, e dizem respeito também à redação. Tá? Nós teremos 2 itens com relação à relação entre textos e teremos 7 itens com relação à coerência e coesão. Esses itens estão aqui distribuídos, D20, D21, D2, D7, D8, D9, D10, D11 e D15. Esse D são descritores, são saberes que vocês já devem possuir para resolver a questão, diante das habilidades que vocês têm. Tá? Nas avaliações externas, como o SAEB, os itens são chamados, as questões são chamadas itens. Como é que é composto um item? E nas avaliações internas também algum professor pode adotar. O item é composto de um enunciado, está aqui, leia o texto abaixo. Tá? O item é composto de um suporte, que é o gênero textual, nesse caso é uma tirinha. Um comando, né? Uma espécie de ordem, o que você vai fazer, o que você vai observar para resolver o item, para resolver a questão. As alternativas de resposta, nesse caso são 4, em algumas avaliações externas são 5, como o Enem, como o SPAES. E aí ele vai ter um gabarito, apenas uma está correta, e as outras alternativas são chamadas de distratores. Podem considerar isso como uma distração mesmo, tá? Você vai meio que ficar confundido, ou alguém chama uma pegadinha, ou alguém diz, é uma casca de banana para a gente escorregar, ou eu fiquei sempre em dúvida entre duas. Né? Então, são distratores mesmo. Qual é o segredo? Ler bem, observar o comando da questão e observar o gênero textual. Né? Às vezes, até a fonte ajuda na resposta da questão. Tá? O nosso item 1 trata do descritor 20. O que é que nos diz o descritor 20? Ele trata da comparação de textos, certo? Às vezes, nós temos 2 textos diferentes, com o mesmo tema, com a mesma informação, mas essa informação ela é abordada de formas distintas. O tema é o mesmo, né? O assunto é o mesmo, entretanto, a abordagem é diferente. Então, nós vamos comparar textos. Isso aparece apenas no SAEB? Não. Isso aparece no SPAES, isso também aparece no Enem, todas as avaliações externas, e pode aparecer numa avaliação interna também, porque cabe ao professor, né, adotar e colocar um exemplo de uma questão dessas, por exemplo.
Então, nós temos dois textos aí. O assunto é o mesmo. O primeiro texto é um fragmento de uma carta escrita por um cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos. E o outro texto faz parte de um dicionário, né, dicionário de geografia, e comenta sobre um geógrafo chamado Milton Santos. Então, o primeiro texto. A terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. O que fere a terra, fere também os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida. Ele é meramente um fio da mesma. Tudo que ele fizer a trama, a si próprio fará. Aí vem o outro texto, o texto 2, Dicionário de Geografia. Segundo o geógrafo Milton Santos, o espaço geográfico é a natureza modificada pelo homem através do seu trabalho. E o espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente, e por uma estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos, o que se manifestam através de processos e funções. Então, observem aí que nós estamos falando sobre o espaço geográfico e a relação deste com o homem, né, nos dois textos. Entretanto, a gente já observa uma abordagem diferente. Um texto, nós temos uma linguagem mais emotiva, o outro texto, nós temos uma linguagem mais técnica e mais formal, por assim dizer. Então, vamos comparar agora. Os dois textos, eles diferem. Aí nós já temos uma afirmação na questão, não é uma pergunta, tá? Os dois textos diferem essencialmente, ou seja, principalmente, quanto. Aí você já vai pensar o seguinte, tem algumas características dos textos que são até comuns, mas tem uma principal, né, essencial, que é diferente. Quanto o quê? Quanto à abordagem mais objetiva do texto 1, ao público a que se destina cada texto, ao rigor científico presente no texto 2, ao sentimentalismo presente no texto 1, ao tema geral abordado por cada autor. O que é que mais difere? O texto 1 é mais objetivo? Observem, objetividade mais ligada à razão, subjetividade mais ligada à emoção. Tá? O texto, o público desses textos tem que ser público diferente? Ou qualquer um de nós pode ler? Ou é destinado a qualquer público? É um dicionário e um texto que já está publicado para domínio público. Qualquer pessoa pode ler. O texto 2 é mais científico, mais técnico? Tem mais sentimentalismo no texto 1? Ou o tema geral abordado por cada autor é diferente? Qual seria a resposta correta? Lembrem-se, existem diferenças, mas a gente quer a diferença essencial. Tá? Então, primeiro item, vocês devem responder isso. Nós estamos comparando textos, já estamos afirmando que eles são diferentes. E eles são diferentes principalmente por quê? Quanto a quê? Essa é a primeira. Ok? Depois eu vou publicar, né? Eu vou postar no grupo e vocês podem ler com mais atenção. Tá? Aí depois me enviam as respostas. O item 2 trata do descritor 21. Também nós temos comparação de textos, tá? Nós temos opiniões de pessoas sobre o mesmo tema. E aí nós vamos tentar ver como essas pessoas se posicionam, tá? Quando a separação não é um trauma. Ó, não é um trauma, já estamos afirmando aí. Foi publicado na revista Época. A socióloga Constance Allons, de Wisconsin, eu não sei se pronuncia assim, acompanhou por 20 anos um grupo de 173 filhos de divorciados. Ao atingir a idade adulta,
o índice de problemas emocionais nesse grupo era equivalente ao dos filhos de pais casados. Mas Aarons observou que eles emergiam mais fortes e mais amadurecidos que a média, apesar ou talvez por causa dos divórcios e recasamentos de seus pais. Outros trabalhos apontaram para conclusões semelhantes. David Healy, professor da Universidade de Madison, dividiu os grupos de divorciados em dois: os que se tratavam civilizadamente e os que viviam em conflito. Os filhos dos primeiros iam bem na escola e eram tão saudáveis emocionalmente quanto os filhos dos casais estáveis. Uma família unida é o ideal para uma criança, mas é possível apontar pontos positivos para os filhos de separados. Eles amadurecem mais cedo, o que, de certa forma, é bom, num mundo que nos empurra para uma eterna dependência. No texto, 3 pessoas posicionam-se em relação aos efeitos da separação dos pais sobre os filhos: uma socióloga, um professor e o próprio autor que escreveu o artigo para a revista, né, ou a reportagem para a revista. Depreende-se do texto que? Muitas vezes aparece essa palavra aí, depreende-se, né, entende-se do texto que? A opinião da socióloga é discordante das outras duas? A opinião do professor é discordante das outras duas? As 3 opiniões são concordantes entre si? O autor discorda apenas da opinião da socióloga ou o autor discorda apenas da opinião do professor? Nós temos aí o mesmo tema, separação, dizendo que não é um trauma. Em que momento a separação não é um trauma? Em que tempo? E temos 3 posições, né? A posição de uma socióloga, de um professor e do próprio autor do texto. E aí nós vamos comparar agora, dentro de um mesmo texto. Olha que naquela hora eram 2 textos. Agora é um mesmo texto, mas nós temos posicionamentos de pessoas diferentes sobre o mesmo tema. Como é que essas posições são? Concordam? Algumas são discordantes? Tá? Se complementam? Né? Nesse caso aí, nós só temos a concordância ou a discordância. Em alguns casos ainda pode aparecer a complementaridade. Tá? Então, vocês vão marcar apenas o gabarito, apenas a resposta que vocês consideram que é correta. Lembrem-se, os outros itens, as outras alternativas são distratores, às vezes são bem próximas do correto, né? Mas não é. Nós vamos agora para o item 3. O item 3 trata do descritor 2, ou seja, o que você precisa saber para resolver esse item, né? Que saber, que competência, que habilidade você já demonstra para ser capaz de resolver esse item. Você é capaz de estabelecer relações entre a parte e outra parte de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto? Então, esse item diz respeito à coesão. Continuidade, coesão. Observem que isso ajuda na nossa redação também. Às vezes eu opto por usar alguns textos ou alguns termos para substituir outros, para evitar repetição e ajudar a continuidade do texto. A ciência é masculina? É uma pergunta. Ático Chassó, editora Unicinos, Rio Grande do Sul, aí tem o contato, tem a página, né? E foi publicado na revista Galileu, é uma revista científica, né? Em 2004. O autor procura mostrar que a ciência não é feminina. Um dos maiores exemplos que se pode dar dessa situação é o Prêmio Nobel, em que apenas 11 mulheres de ciências foram laureadas em 202 anos de premiação. O livro apresenta 2 hipóteses, uma histórica e outra biológica, para a possível superação do machismo em frase como a de Hipócrates, 460, 400 a.C.,
considerado o pai da medicina, que escreveu: a língua é a última coisa que morre em uma mulher. A expressão dessa situação, na linha 2, refere-se ao fato de. Observe que aí a gente nem vai tanto atentar ao conteúdo, mas aqui, em fato, essa expressão está fazendo referência. Dessa situação foi colocada aí para evitar repetir a situação que já foi demonstrada. Então, quando eu digo, um dos maiores exemplos que se pode dar dessa situação, que situação? Ela está se referindo a quê? Ela está fazendo menção a quê? A frase, a ciência não ser feminina, ao fato da ciência não ser feminina, a premiação possui 200 anos, a língua ser a última coisa que morre em uma mulher, o pai da medicina ser Hipócrates, o prêmio Nobel foi concedido a 11 mulheres. Então, a expressão, geralmente, uma dica, dessa, essa, isso, apareceram esses dois S's aí nos pronomes, se refere a um termo que já passou. Então, para não repetir esse termo, eu uso esse pronome como elemento de coesão. Tá? Então, essa expressão dessa situação refere-se aqui. Aí vocês vão localizar a resposta e vão marcar. Tá? Lembrem-se, anotem os gabaritos de cada questão, de cada item, e mandem para mim por mensagem via WhatsApp. O item 4 diz respeito ao descritor 7. Você é capaz de identificar a tese de um texto? Lembrando que tese é a ideia principal, é o seu ponto de vista, é aquilo que você vai tentar defender no texto. Vamos lá. Formular perguntas sobre o cotidiano. O título do texto foi divulgado numa revista chamada Língua Portuguesa, né, especial redação, em 2008. Tem aí a editora, tem a página. Entender não significa apenas reconhecer o assunto, mas desenvolver uma relação entre os seus saberes e as informações externas ao próprio assunto. Ler o mundo, decifrá-lo e reconstruí-lo é ideal para o desenvolvimento não só de textos, mas também da vida. O ser humano deveria ter um olhar atento para o que o rodeia, de forma a comparar, relacionar e inferir sobre suas leituras, filmes, papos entre amigos, revistas de qualidade e trazer tudo isso para seu universo pessoal. Infelizmente, a fase dos porquês ficou isolada em nossa infância e deixamos de indagar sobre os mistérios da vida. Questionar é o início da aprendizagem. Se o mundo onde nos encontramos não nos dá respostas, procuramos em outros mundos, em outros meios. Mas, se nos calamos, tornamos-nos mudos intelectualmente. Formular perguntas sobre os vários fatos de nosso cotidiano e buscar respostas nas mais diversas fontes ideológicas, culturais e filosóficas é crucial, pois são essas informações que irão fundamentar o texto. Qual é a tese? Ou seja, qual é o ponto de vista do autor? O que é aquilo que ele pretende defender através de argumentos? Ele tenta sustentar a tese, ele argumenta sustentando um ponto de vista. O autor do texto defende a ideia de busca de informações diariamente, da necessidade de questionamento constante, de atentar para o conhecimento que há nos filmes, de discutir com amigos assuntos variados. Para o autor desse texto, o que é importante, qual é a ideia que ele defende? Que a gente deve buscar informações diariamente, que há necessidade de se questionar constantemente, de atentar para o conhecimento que há nos filmes,
de discutir com amigos assuntos variados. Dá um tempo que essa questão requer mais uma leitura no texto, para vocês verem. Podemos continuar? Ah, Maria, não era nem para ter parado. Pois então vamos lá, Tiago. Obrigada. O item 5 trata do descritor 8. A língua está viva. Ivana Traversin. O que é que estabelece o descritor 8? Que nós precisamos saber a relação entre tese e argumento. Eu defendo um ponto de vista, e aí eu posso usar o que nós vivemos agora há pouco. Eu achei que por o descritor tratar de tese, é um assunto sempre meio complicado para entender, a gente deveria ter parado. Esse foi o meu argumento. Então, dado um tempo para vocês lerem mais. Já para o colega de vocês, não, ele achou, né, Tiago considerou que nós não precisávamos ter parado. Então, ele já tem outro argumento. Então, nós vamos agora trabalhar o descritor 8, que estabelece a relação entre a tese, um ponto de vista, e os argumentos. Como é que eu defendo essa tese? Como é que eu tento convencer as pessoas de que eu tenho uma ideia coerente? O título do texto, A Língua Está Viva, publicada em Você S.A., junho de 2003. Na gramática, como muitos sabem e outros nem tanto, existe a exceção da exceção. Isso não quer dizer que vale tudo na hora de falar ou escrever. Há normas sobre as quais não podemos passar, mas existem também as preferências de determinado autor. Regras que não são regras, apenas opção. De vez em quando, aparece alguém querendo fazer dessas escolhas uma regra. Geralmente, são os que não estão bem inteirados da língua e buscam soluções rápidas nos guias práticos de redação. Nada contra. O problema é julgar inquestionáveis as informações que esses manuais contêm, esquecendo-se de que eles estão, na maioria dos casos, sendo práticos, deixando para as gramáticas a explicação dos fundamentos da língua portuguesa. Com informação, vocabulário e o auxílio da gramática, você tem plenas condições de escrever um bom texto. Mas, antes de se aventurar, considere quem vai ler o que você escreveu.
a galera da faculdade, o pessoal da empresa ou a turma da balada. As linguagens são diferentes. Afinal, a língua está viva, renovando-se sem parar, circulando em todos os lugares, em todos os momentos do seu dia. Estar antenado, ir no embalo, baixar um arquivo, clicar no ícone, mais que expressões, são maneiras de se inserir num grupo, de socializar-se. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. A tese da dinamicidade da língua comprova-se pelo fato de que, então, a autora defende o ponto de vista de que a língua está viva, ela é dinâmica, ela vai se modernizando, ou ela vai evoluindo, ou ela está viva, vai se modificando ao longo do tempo. Como é que ela comprova isso? As regras gramaticais podem transformar-se em exceção. A gramática permite que as regras se tornem opções. A língua se manifesta em variados contextos e situações. Os manuais de redação são práticos para criar ideias. Como é que a autora tenta nos convencer de que a língua está viva, de que a língua muda, de que a língua varia, evolui, vamos assim dizer. Tá? Ela usa um argumento para nos convencer disso. E aí vocês vão ver qual é a resposta correta e colocar. O descritor 9 trata de você poder diferenciar entre as partes que são principais e as partes que são secundárias. Às vezes o aluno diz, professora, para mim todas as opções eram coerentes, tinham sentido. Estavam no texto as informações. Sim, mas algumas são informações principais que não podem faltar ao texto, outras são informações consideradas secundárias, que apenas dão detalhes, que ajudam a você a entender melhor o texto. Histórias em Esmolas é o título do texto e é apenas um fragmento. Quem escreveu foi o ex-senador da República chamado Cristóvão Buarque. Os estrangeiros, está nesse artigo, né? É um livro publicado pela editora Garamond, no Rio de Janeiro. E aí foi retirado, tem aí a fonte. Diferenciar as partes principais da secundária. O fragmento que contém a principal informação desse texto é: quando aqui chegaram, os portugueses traziam bugigangas para os índios. B. A história do Brasil é uma história de esmolas dos poderosos para os humildes. C. No lugar de um presidente brasileiro, eleito por nosso povo, tivemos um imperador. D. Nossa república foi proclamada, mas de um modo insuficiente, como uma esmola. Fala-se de vários momentos aí da nossa história que foram meio que incompletos, segundo o autor, que foram nos dados como esmolas. Mas tem uma informação aí no texto que ela é a principal, que ela tenta resumir a ideia que o autor quer nos passar. Que várias partes da nossa história nos foram dadas como uma esmola, como um presente, né, para apenas nos satisfazer temporariamente ou satisfazer apenas a um grupo. Qual é o fragmento do texto? Aí vocês devem reler, concentrem-se especialmente nas primeiras partes, né, do texto. Geralmente tem essas informações, são as informações principais. Depois ele cita vários exemplos para reforçar essas informações. Ok? O item 7 trata do descritor 10. Lembrando que após essa aula eu vou partilhar com vocês, tá? Vou publicar no grupo de vocês, vou postar lá no grupo de WhatsApp da turma, e aí vocês podem rever e ler com mais atenção para me enviar as respostas. Nós temos aí um suporte para essa questão, que é também uma tirinha, né, de Magali, né, o personagem de Maurício de Souza, e aí ela está conversando, né,
com a mãe, não é isso? O que é, Magali? Por que está me chamando assim? Estou pensando, quando eu crescer, quero ser do seu tamanho. Verdade? E para quê? Para alcançar os biscoitos do armário. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Essa tirinha é uma narrativa. Tá? Alguém está contando aí e nós estamos vendo uma história, um diálogo entre personagens e fatos estão acontecendo. Qual foi o fato que deu origem a essa história? Nós chamamos isso de fato gerador. Para o SAEB, nós temos aí o descritor 10. Se fosse o SPAES, que é a avaliação externa do Ceará, nós teríamos o descritor 11, que inclusive está entre os descritores, um dos descritores que os alunos mais erraram na avaliação diagnóstica. Então, o que gerou esse texto? A curiosidade da mãe sobre o lugar onde estão os biscoitos, a vontade da menina de comer biscoitos que estão em um lugar alto, o desejo da mãe de que a menina cresça rápido, o lugar impróprio onde ficam os armários da casa. Para que esse texto fosse construído, algo aconteceu, né? Gerou essa narrativa. O que foi? Lembrem-se, aquilo que gera, que dá origem, deve acontecer antes. O item 8 trata do descritor 11. O que é que eu preciso saber? Que existem alguns textos que nos trazem uma relação de causa e consequência. Foi até bom eu ter mencionado, né? A origem antes. Então, o que causa antes, consequência depois, entre partes e elementos do texto. Título do texto: Estimulantes, o alívio imediato. Publicado numa revista chamada Viva Saúde, número 76, editora Escala, página 17. Às vezes, o cansaço é tão grande que a vontade que dá é a de tirar um cochilo ali mesmo, na mesa do escritório, bem na frente do computador. Se os alimentos energéticos reduzem o cansaço físico, os estimulantes combatem a fadiga mental. Os principais representantes do gênero são o chá e o café. Uma xícara de chá ou de café, logo após a refeição, não só melhora a digestão, como também proporciona um pique extra para enfrentar o período da tarde. Garante Tamara Mazarac. Tanto o chá como o café são ricos em cafeína, um estimulante que reduz a fadiga e melhora a concentração. Mas, para algumas pessoas, 3 ou 4 xícaras de café por dia já são suficientes para causar efeitos prejudiciais ao organismo, como ansiedade e irritação. Na dúvida, vale a pena conferir. Uma xícara de chá contém de 50 a 80 miligramas de cafeína, enquanto uma lata de refrigerante de 40 a 75 miligramas. Uma xícara de café forte pode chegar a 200 miligramas da substância. Ao chá e café, a nutricionista Gisele Lemos acrescentaria o bom e velho chocolate. Os alimentos estimulantes são considerados infalíveis, porque proporcionam um revigoramento mental quase instantâneo. Justifica. Já a nutricionista Letícia Pacheco recomenda o ainda pouco conhecido suco de clorofila. Vale lembrar que qualquer vegetal verde tem clorofila em sua composição. Por isso mesmo, a lista de opções é grande e inclui folhas de couve, talos de brócolis e hortelã. Você poderá misturá-las com frutas, como limão, abacaxi ou laranja. O descritor 11 propõe: de acordo com esse texto, o suco de clorofila é recomendado porque reduz a fadiga mental das pessoas, possui várias opções de preparos, é composto de vegetais verdes, é pouco conhecido pelas pessoas.
Estava se falando de um assunto, né, que é a causa, e como consequência, a nutricionista sugeriu o uso do suco de clorofila. O que causou essa sugestão aí da nutricionista? Tá? Por que ela sugeriu? Tá? Que reduz a fadiga, porque possui opções de preparos, é composto de vegetais verdes ou é pouco conhecido pelas pessoas. Tá? Concentrem-se, lembrem-se o que é principal e o que é secundário. Então, existe uma relação. Houve uma causa, algo provocou. E aí a nutricionista sugeriu esse suco, que é uma consequência, vem após essa causa, certo? O descritor 15 nos propõe tentar estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Que relações podem ser essas? De soma, de oposição, de explicação, de tempo, de objetivo, né, de finalidade. Então, entre uma palavra e outra, ou entre uma oração e outra, normalmente existe uma relação lógica, uma relação de sentido. E essa relação, ela normalmente é estabelecida por um elemento coesivo, uma conjunção, um pronome, um advérbio. Então, esse descritor aí, ele tenta que você perceba isso. Essa palavra aqui foi colocada com um propósito de estabelecer uma ideia entre uma frase e outra, entre uma oração e outra. Câncer é o título do texto. Aí vem um subtítulo. As novas frentes de ataque. A ciência chega finalmente à fase de atacar o mal pela raiz, sem efeito colateral. Texto da revista Galileu. A luta contra o câncer teve grandes vitórias nas últimas décadas. Lembrem-se, esse texto foi publicado em 2001. É sempre interessante. Quando diz as últimas décadas, tá? Do século XX. Mas deve-se admitir que houve também muitas esperanças de cura não concretizadas. Após sucessivas promessas de terapias revolucionárias, o século XXI começou com a notícia de uma droga comprovadamente capaz de bloquear pela raiz a gênese de células tumorais. Ela foi anunciada em maio deste ano, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em uma reunião com a presença de cerca de 26 mil médicos e pesquisadores. A genética, que já vinha sendo usada contra o câncer em diagnósticos e avaliações de risco, conseguiu pela primeira vez realizar o sonho das drogas inteligentes, impedir a formação de tumores. Com essas drogas, será possível combater a doença sem debilitar o organismo, como ocorre na radioterapia e na quimioterapia convencional. O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. São, portanto, várias frentes de ataque. Além das mais de 400 drogas em testes, aposta-se no que já vinha dando certo, como a prevenção e o diagnóstico precoce. Observem aí que tem uma palavra destacada. Portanto, está em negrito. É uma conjunção. Aí vem o comando da questão. O conectivo, portanto, na linha 12, estabelece com as ideias o que o antecedem, ou seja, que vem antes, uma relação de. Esse, portanto, com o que vem antes, são, portanto, estabelece uma relação de adversidade, né, sentido contrário, conclusão, comparação ou finalidade, que é um propósito, um objetivo. Né? Então, isso aí é uma relação lógica. Há um descritor também que trata de estabelecer essas relações sem a conjunção. Você apenas vai deduzir pelo contexto. Esse também está entre os descritores que as pessoas mais erraram na avaliação diagnóstica. Ele aparece no SAEB, que é a avaliação externa do Estado do Ceará. Nós finalizamos a atividade. Eu agradeço aí quem assistiu. Eu espero que vocês revejam o vídeo, resolvam
as questões propostas e enviem para mim por WhatsApp apenas o gabarito. Professora, só uma pergunta. Sim. É obrigatório enviar a resposta após a aula agora? Ou pode enviar só Não. depois? Você pode enviar depois. Você tem até amanhã, quinta-feira, tá? Amanhã, quinta, às 17 horas. Tá bom, obrigada. Certo? Eu vou voltar aqui, né? Parar aqui o partilhamento e a gravação para a gente fazer a frequência agora.